Boa noite, eu sou a Sonia Francini, vereadora em São Paulo pelo Cidadania. Me comprometi um pouco comigo mesma, um pouco com os outros 30 frequentadores desse espaço, que todo dia eu faria uma entrada ao vivo lá pelas 6h30. Agora que eu tenha visto já são 10:07. Mas eu precisei sair aqui com os meus bichinhos. Aquele grandão ali é o Zig. Sabe aquele cachorro que não te larga um segundo? Eu subo, ele sobe, eu desço, ele desce. Eu vou pro quarto, ele vai junto comigo. Muito querido. E o Dubi, que é o mais velhinho, que tá com dificuldade de locomoção, que raramente sobe a escada. Eu moro num sobrado, né? E antes ele subia direto, ficava no sofá comigo. E agora ele tem maior dificuldade mesmo. Mas o passeio ele não dispensa. Tadinho. Então, hoje teve plenário, teve sessão ordinária. O que significa pequeno e grande expediente, que basicamente é uma sucessão de pronunciamentos, uma sucessão de discursos. E vários vereadores se pronunciaram assim, vários temas foram colocados em pauta, mas o que predominou foi abrir ou não abrir o comércio, né? Retomar ou não retomar as atividades normais. Olha, essa minha rua é escura assim mesmo, viu? Ela é escura em parte porque ela é muito arborizada, porque desse lado aqui é um dos problemas de um determinado tipo de urbanização, né? Desse lado aqui, o quarteirão inteirinho. Oi, Ale. Oi, Rafa, Paulinha. Esse quarteirão inteirinho, acho que agora dá pra ver melhor. É muro. De ponta a ponta, de uma esquina a outra, é um muro. Então, não tem vida. Não tem porta e janela. Não tem, né, movimento de gente. E é arborizado, então junta as duas coisas, o muro de um lado, arborização e esse nosso critério antiquado de iluminação, a lâmpada é virada pra rua e não pra calçada. Pô, a rua os carros iluminam com farol, né? Mas enfim, ó, o lado de lá é casinha, tá vendo? Meu bairro ainda tem muitas casinhas, e aí na casinha você tem uma rede ali na garagem, uma luz acesa, cachorro latindo, a janela, a luz no quarto, a televisão ligada. Então, por essas e por outras, eu sou a favor de preservar um determinado tipo de ocupação urbana. Mas, assim, não é que eu sou contra a prédio de verticalização, mas eu sou contra esse tipo de urbanização que deixa pro nível da rua ou um muro alto ou os andares de garagem, né? A vida humana fica mais para cima, longe dos olhos. Mas enfim, como eu disse, hoje o principal assunto em debate lá na Câmara Municipal foi a retomada ou não da atividade econômica, comércio na rua, coisa e tal. E o que a gente está observando em algumas cidades do interior do estado, sem falar em outras capitais pelo país, é que tem cidades que determinaram a reabertura e acabaram voltando atrás e fechando tudo outra vez e pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas só saírem de casa em caso de extrema necessidade. A gente está lidando aí com algumas dificuldades, como a ocupação do sistema de transporte coletivo. Para manter o distanciamento dentro dos ônibus, o que é que ficou estabelecido? Que cada ônibus só poderia circular com a lotação máxima de pessoas sentadas. Então, se o ônibus tem capacidade para 44 pessoas sentadas, não sobe mais ninguém. O ônibus chega no ponto, já tem 44, ele nem para. E porque, teoricamente, logo atrás viria um outro ônibus. Tudo isso já seria muito difícil de... Nossa, tá sinistro isso aqui, né? Tá escura a rua, mas não tanto assim também. Já não é fácil você ter essa logística de assim, deu 45 passageiros, vem outro ônibus, deu 45, vem outro ônibus. Não tem tanto ônibus assim, né? Pra botar um atrás do outro.
E depois, se você tem tanto ônibus assim num corredor, por exemplo, acaba que nenhum anda. Fica um ônibus parado atrás do outro. Isso já acontece, né? Mesmo com os ônibus cheios. E o que o vereador Milton Leite, que é muito ligado ao setor do transporte coletivo, isso é amplamente conhecido, o que ele vem dizendo, e ele teve hoje numa reunião do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Ônibus, e diz o seguinte: os recursos humanos das empresas de ônibus não estão 100%, que tem entre 12% e 15% dos trabalhadores de ônibus que são do grupo de risco, que tem mais de 60 ou de 65 anos. Então eles não podem ser obrigados a trabalhar, na verdade eles se recusam a trabalhar. Ele falou: se você me obrigar, pode me mandar embora. E se você fizesse isso, tá bom, então eu vou te mandar embora. Você não tem trabalhadores para repor. Já não tem assim, não tem em quantidade e muito menos com as capacidades, competências, habilidades necessárias. Então o que o Milton Leite estava falando, por exemplo, que o motorista de um ônibus articulado, biarticulado, ele tem uma capacitação, um treinamento diferenciado, porque ele está conduzindo um veículo com 200 passageiros e nas condições, né, do corredor, tal. Assim, para mim até parece que dirigir no corredor é mais fácil do que dirigir fora do corredor, mas enfim, só tô reproduzindo aqui o que disse o Milton Leite. Fato é, você não pode pegar qualquer um e botar para dirigir um ônibus articulado ou biarticulado. Isso é óbvio. Então, essa esquina é barulhenta. Então, ainda que você tivesse um monte de gente pronta para ser contratada para trabalhar na empresa de ônibus, elas teriam que passar por um treinamento. Então, vê como é, né? A retomada das atividades comerciais exige o espaçamento dentro do transporte coletivo. Mas, se existem razões objetivas, incontornáveis, para você não conseguir manter o transporte coletivo vazio como deveria, então o que a gente faz? A gente não retoma a atividade comercial? Ou a gente admite que o ônibus não vai circular tão vazio assim? Cara, são dilemas complexos, porque não envolvem uma decisão que diz respeito só a uma ou duas pessoas, mas diz respeito a 12 milhões de pessoas. E além de tudo, além das questões bem práticas, tipo 15% dos trabalhadores do sistema de ônibus está afastado porque é grupo de risco. Vamos, Dubinho. Peraí, deixa eu ajudar o Dubi a subir. Vem, Dubinho. Aliás, minha casa tem 2 degraus até a porta. Dá pra ver? Acho que não, né? 2 degraus até a porta e mais o degrau da porta de entrada. Ou seja, acessibilidade universal, uma pinóia. Se vier um cadeirante aqui, a gente tem que ou entrar pela garagem ou carregar. Eu fico sempre pensando que alguma hora eu vou ter que fazer o favor de colocar uma rampa aqui. E o meu próprio cachorrinho idoso me lembra disso todos os dias. Então, ainda sobre a tal da retomada, né, das atividades comerciais. O que eu disse é o seguinte, que se a gente disser que estamos retomando as atividades comerciais gradativamente, porque o sistema de saúde não está em colapso, e porque em colapso estão as condições socioeconômicas das pessoas, que daqui a pouco não precisa nem reabrir as atividades, elas já vão sair trabalhando do jeito que der. Isso é o discurso mais honesto, eu acho, né? Você diz, olha, a gente vai ter que abrir o comércio porque não estamos suportando. A gente não tem condições de socorrer todas as pessoas como deveria. E as pessoas precisam trabalhar, enfim. O que não se pode dizer é: a gente vai reabrir o comércio porque está tudo sob controle. Uma coisa é a gente não estar em curso, mas também tudo sob controle não está, como o próprio sistema de ônibus que não tem condição de circular
com 44 pessoas só. E além do que, você não pode dar essa ideia para as pessoas de que, ó, beleza, a curva tá descendente, ou já atingiu o platô. Não é verdade. Não é verdade. Não tá tudo sob controle. Não tá caindo o número de novos casos, o número de mortes. O que pode ser é que a gente tenha leitos à disposição em quantidade minimamente suficiente. Oi, Tânia Esther. A Tânia... Ih, acho que assim... Se eu puser assim, o som fica ruim, mais ruim do que já tá. Ó, desculpa aí, vocês vão olhar um pouco o teto. Ai, que teto feio, credo. Não vão olhar o teto, não. Tânia Esther, se você estiver me ouvindo, eu passei agora pela rua que você me mostrou, que é uma das que tem um número considerável de óbitos por Covid. Vocês que estavam assistindo desde o começo, aquela rua escura, daquele muro gigantesco, ali tem um condomínio muito grande. E segundo um mapa aí que localiza os casos de Covid pelo CEP, aquela rua teve 6 óbitos por Covid. Aí, pô, 6 óbitos numa mesma rua é estranho. Mas... Eita porra! Oi, vocês caíram na pia. Desculpa aí. Então, assim, a possibilidade de ter muitos óbitos ali só pode ser pelo fato de que você tem condomínios muito grandes. Oi, Jurandir Arte Madeira. A Juliane Galdino falando. Eu tenho medo do que pode acontecer. Eu espero que todos continuem com os mesmos cuidados. Então, se é que dá pra falar em os mesmos cuidados, né? Eu não paro de ver gente na rua com máscara e o nariz e a boca de fora. As pessoas assim, bem pertinho uma da outra, aí tiram a máscara pra falar. Mas é justamente pra falar de perto que você precisa ter a máscara, meu Deus do céu. Enfim, esse foi o grande assunto da sessão plenária de hoje. Abre, não abre, pode abrir, não pode. O que eu tenho certeza é que não tá tudo bem. E que a gente pode até ter leitos à disposição, respiradores, UTI, sei lá. Mas é muito arriscado. E eu não duvido nada que a gente tenha que refechar. Hoje no jornal falaram, tem que reabrir e talvez tenha que refechar. O que me conforta... Peraí que eu vou enxugar a mão. O que me conforta é a confiança, a convicção, de que o Bruno Covas não é um débil mental, que já é uma grande vantagem, né? Não é um débil mental, é um cara consciente, responsável e que tem tido a honestidade de desfazer, de revogar decisões suas. Eu fico até brava que o pessoal, quando um governante toma uma decisão errada e depois desfaz aquilo, eles falam assim, que fulano recuou. Não, isso não é recuo. Isso é um passo na direção certa. Então, quando o prefeito instituiu o rodízio ampliado, não deu certo. As pessoas não deixaram de sair de casa por causa disso e se apertaram mais no transporte coletivo. E aí, o que aconteceu? Depois de uma semana, ele falou, não deu certo, desistimos. Então, eu tenho essa confiança, sinceramente. Aí o Zig, aquele que eu falei que onde eu vou ele vai atrás. De que se não der certo a reabertura, as pessoas que se preparem para essa frustração até de achar que, opa, estamos saindo e talvez não estejamos. Oi, Francine Marciano. Olha, já somos 3 Francines, talvez, nessa conversa. Oi, Marcos Munguzá. E aí, vocês estão conseguindo dar conta lá da demanda com a ajuda aí das amigas, amigos, amigues, vereadores? A gente está sempre muito atento ao trabalho de vocês lá. A Viridiana pergunta o que eu acho da concessão do Vale do Anhangabaú. Eu não me lembro exatamente de ser uma concessão, Viridiana, mas
O que eu sei é que o projeto, ele já foi construído, assim, uns 5, 6 anos atrás. Tem o registro, acho que na Secretaria do Planejamento, de todas as reuniões que foram feitas com a sociedade civil, consulta às pessoas que frequentavam ali o Anhangabaú, tipo assim, qual seria o seu Anhangabaú dos sonhos? E aí foram, pesquisaram, fizeram propostas, tudo, e aí, acho que no final do governo Haddad, consolidaram uma proposta, fizeram um projeto arquitetônico de engenharia, licitaram e eu acho até que contrataram. Então, assim, quando você chega no ponto da licitação, isso já implica um gasto considerável. E eu acho que foi além disso ainda. O projeto foi contratado. Então, gostemos ou não do projeto, o que essa prefeitura fez, o que o Bruno fez, foi só executar o que já tinha sido construído antes. Eu digo isso porque ele foi muito criticado. Tipo, porra, que absurdo, um monte de coisa para fazer, vai gastar 80 milhões de reais no Vale do Anhangabaú. E muita gente ainda disse assim, vai mexer no Vale por quê? Tava tão bom, tava tão bonito. Tipo assim, era bonito por um lado na concepção, mas não tava bonito exatamente. E o que torna um lugar bonito é o uso, né? Um lugar tipo os projetos do Niemeyer são bonitos de tirar foto, mas não é muito gostoso assim de frequentar. Então o Anhangabaú estava meio nessa base. E aí, né, reconheço o mérito da gestão Haddad de se preocupar com o Anhangabaú. Cara, nenhuma cidade é saudável quando o seu centro vai entrando cada vez mais em decadência. A gente quer um centro que seja mais vivo durante a noite, inclusive, um centro que tenha residências, que tenha moradias para pessoas de várias faixas de renda, incluindo as de renda mais baixa, que tenha universidades e farmácias e tudo mais. Então é legal a Haddad ter se preocupado com o Vale do Anhangabaú. Talvez o projeto seja um pouco caro demais, talvez não, porque é uma puta reforma. Não é só uma reforma do aspecto do Vale do Anhangabaú, mas a permeabilidade, as galerias com as instalações de instalações elétricas, as instalações de fibra ótica, o sistema de drenagem todo reformulado. Então a parte que a gente vê é uma partezinha da obra. Para baixo do chão tem muita coisa importante que foi feita, que está sendo concluída agora. E se tudo ocorrer conforme o planejado, o Anhangabaú vai ser muito mais vivo agora, vai ser muito mais frequentado. Ele já era frequentado? Era, mas até uma certa hora, né? Depois chega uma hora que começava a ficar meio, assim, não muito convidativo. Eu não ligo, eu ando no Anhangabaú qualquer hora do dia e da noite. Mas, tipo assim, o piso todo irregular, aí fica empoçado, aí você pisa na poça d'água e depois pisa na terra, e aí ali tem um cheiro de urina forte. Então, eu ando em qualquer hora, qualquer lugar, eu gosto da cidade, mesmo quando ela é feia. Mas estava deteriorado, estava feio, estava precisando de um trato. Então, a Veridiana está falando, esse é o projeto de requalificação, agora tem a proposta da concessão da gestão. Você me pegou, viu? Eu preciso estudar. Olha aqui, 50 milhões por 10 anos a proposta. Por 50 milhões, eles pagam uma outorga de 50 milhões e ficam responsáveis por cuidar de tudo, mas que vantagem leva o concessionário? Ele vai poder explorar serviços, ele vai cuidar das permissões de atividade comercial? Só pode ser, né? Porque se for só para cuidar e não obter nenhum tipo de receita, aí não seria uma concessão, seria uma contratação de prestação de serviço, né? Menino, você me pegou. Eu vou estudar. Agora eu vou te falar, eu não sou contra a concessão por princípio. Eu acho que se você puder firmar um tipo de contrato, né? Em que fique claro as obrigações das partes e você, né, preveja no contrato uma série, além do cuidado básico, que já é importante, que a prefeitura tem dificuldade em fazer o cuidado básico de todas as coisas. Mas mais do que isso, né, se puder fazer melhoria, vamos supor, se no Anhangabaú tiver banheiros públicos, se tiver uma concessão que obrigue, né, a concessionária a cuidar dos banheiros públicos, manter limpos e funcionando, e ela puder colocar ali um anúncio no porta-papel,
Cara, eu não me oponho, mas tem que estudar os termos. Tem que estudar os termos. Exploração dos estabelecimentos e eventos. Eu me pergunto e a Veridiana responde. Muito obrigada. Você está me informando de coisas que eu deveria saber. Eu deveria saber. Mas ainda é tempo. Oi, Silvio Daidoni. Então, hoje eu não vou falar muito, não, sabe? Ai, não chorem. Puxa, vocês estão tão chateados que eu vou falar menos hoje. Mas amanhã eu volto. Amanhã eu volto numa entrevista com o Jorge Tarquini. O Jorge Tarquini foi, ou ainda é, professor de jornalismo da Metodista. Foi meu colega de teatro na cultura inglesa. Ele é autor de diversos livros. Um dos mais conhecidos não é bem uma história que ele tenha criado. Ele foi o responsável por transformar em livro a história da Bruna Surfistinha. Aí, assim, engraçado eu apresentar o meu amigo Jorge Tarquini, jornalista, foi da Quatro Rodas, acho que foi da Playboy também, foi da Isto É, se não me engano, professor da Metodista, assim, aquele do livro da Bruna Surfistinha. Mas enfim, o Jorge é super, não é simplesmente um jornalista preocupado com a sua profissão, mas como eu respeito as pessoas que são preocupado com o mundo, preocupado com os rumos desse país doido. Então amanhã a gente vai conversar. Ele vai me chamar lá no Instagram dele e vocês serão avisados por aqui. Obrigada, viu, gente? Obrigada especialmente, Veridiane, que me fez uma pergunta que me leva a tomar conhecimento e estudar melhor a proposta. Mas você não falou o que você acha da proposta de Conceição, e a sua opinião me interessa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente tratou na reunião de hoje que seja assim especialmente relevante. O ônibus, a reabertura do comércio. Isso que era o mais significativo. Oi, Hemofílicos SP, que bom ter vocês aqui também. Oi, Fê Bandeira. Mas, gente, não vou enrolar mais vocês, não. Vou cuidar aqui do meu grude, querido, zig-zig. E amanhã a gente se encontra. Tchau. Obrigada, Dan Wallace. Obrigada, André Montoro. Oi e até mais. Até amanhã, gente. Valeu.